Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Saiu o semeador a semear a sua semente, diz o Evangelho. O campo, o caminho, os espinhos e as pedras receberam também esta semente. O semeador semeia mãos cheias. O semeador é Nosso Senhor, derrama a sua graça em todos com muita generosidade. E assim como o lavrador não escolhe a terra que pisa com os seus pés, também Nosso Senhor lança a sua graça de forma natural, indiscriminada. Para todos, Deus vai dar a todos os homens, católicos e não católicos, as graças necessárias para fazer a sua salvação. Só que qual a razão para semear entre os espinhos? É sobre pedras, sobre o caminho. Se se trata da semente da terra, não haveria razão para isto, no sentido em que a pedra é pedra, o caminho é caminho, digamos que não vão transformar-se, o que não acontece com as almas. As almas sim. A pedra pode transformar-se em boa terra, o caminho pode tornar-se fértil. No ponto de vista espiritual, os espinhos podem desaparecer e a semente frutificar. Para Deus não há terrenos demasiado duros ou baldios. Isto serve, acho eu, para falar num tema que não deixa de ser um dogma da nossa fé. Fora da Igreja Católica não há salvação. Um dogma terrível. Soa terrível, pelo menos para os que não são católicos. No sentido em que é necessário pertencer à Igreja Católica para estar no caminho da salvação. Isto a Igreja sempre repetiu com claridade, um axioma teológico. E é natural que Deus não seja indiferente a se o servirmos nesta religião ou noutra. Não pode ser indiferente. A verdade é apenas uma e o erro é múltiplo. E pode ser demonstrado até a evidência de que a única religião verdadeira é o catolicismo. O cristianismo, e dentro dele a religião apostólica e católica romana. Então, se esta semente é semeada em três partes que não vão dar fruto e só numa parte que dá fruto, significa então isto que todos os que estão fora da Igreja Católica serão irremediavelmente condenados? É a grande pergunta que podemos fazer-nos. Aqueles que não pertencem à Igreja Católica vão para o inferno? E aqui temos a resposta da parte do Papa Pio IX, o Papa da Imaculada Conceição. E aqui, caros filhos, é necessário recordar e reprovar, uma vez mais, o gravíssimo erro em que alguns católicos se encontram miseravelmente quando pensam que homens que vivem no erro e que são alheios à verdadeira fé e à unidade católica podem alcançar a salvação eterna. É um erro. O ecumenismo atual é um erro, está condenado. Isto é certamente muito oposto à doutrina católica. Então vai aclarar qual é a situação dos que estão fora da Igreja Católica. É bem conhecido para nós e para vós que aqueles que sofrem a ignorância invencível da nossa religião santíssima, que guardam cuidadosamente a lei natural e os seus preceitos, que Deus esculpiu no coração de todos, e que estão dispostos a obedecer a Deus e a levar uma vida honesta e recta, podem alcançar a vida eterna pela operação da virtude, da luz e da graça divina. Porque Deus, que manifestamente vê, procura e conhece a mente, o espírito, os pensamentos e os hábitos de todos, de modo algum consente, segundo a sua bondade e clemência, que alguém seja punido com tormentos eternos, a menos que seja culpado de culpa voluntária. A doutrina é bem clara. Bem clara. Os pagãos e os infiéis podem entrar no reino de Deus, mas não porque os ritos ou as crenças pelos ritos ou pelas crenças das suas falsas religiões, como se tivessem alguma eficácia santificadora. Não. Deus não observa a religião, Deus vai observar a disposição interior de cada um. Vão ser salvos apesar da sua falsa religião, que não é meio, nem ordinário nem extraordinário, é um obstáculo ao Espírito Santo. Deus não vai servir-se de uma falsa religião para conduzi-la a Deus. Vai ver o que há no interior e vai trabalhar o interior de cada um. Mas já vemos que o Papa mostra que há três condições indispensáveis. Três condições para todos aqueles que, fora da Igreja Católica, atenção, o Catecismo lembra, está o corpo e está a alma da Igreja Católica. Os que pertencem ao exterior,
a esta parte visível da igreja, ao corpo da igreja, e os que pertencem à alma da igreja. Os que têm a graça de Deus sem fazer parte, visivelmente, da igreja católica. Mas 3 condições para estes últimos. Primeiro, boa fé. Boa fé. Isto é, o homem não tem o poder de escolher voluntariamente esta ou outra religião para servir a Deus. Não é a escolha do homem. Se ele conhece a verdadeira religião, ou tem os meios para conhecer, isto é, suscita-se uma dúvida no seu interior, tem a obrigação de aclarar esta dúvida. Não aceitar, digamos, esta procura sob qualquer pretexto é ficar fora do caminho da salvação. Voluntariamente. A boa-fé significa que uma pessoa acredita sinceramente e sem a menor dúvida de que a sua religião é verdadeira. E temos o caso do ilustre convertido, o cardeal Newman. O cardeal Newman afirmou ter vivido durante muitos anos no anglicanismo sem a menor dúvida quanto à legitimidade desta religião. De boa fé, sinceramente. Mas não basta esta boa fé. Primeira condição, boa fé. Segunda condição, o cumprimento da lei natural. Lei natural. Isto é necessário que o pagão, o infiel, não atue contra a sua consciência, que se esforce honestamente por praticar o bem e evitar o mal. Mais brevemente, deve pelo menos cumprir as exigências imperativas da lei natural que Deus imprimiu em todos os homens, católicos e não católicos, dos mandamentos que estão no nosso interior. E a consciência e a voz de Deus que aclara o que é correto e o que é incorreto. E se é verdade que São Tomás de Aquino ensina que o homem não pode, sem a ajuda da graça, cumprir todos os preceitos da lei natural, ou pelo menos não por muito tempo, também é verdade que Deus oferece a todos os homens, católicos e não católicos, as graças necessárias e suficientes para cumprir, se assim o desejarem, estes preceitos da lei natural. Primeira condição, boa fé. Segunda condição, cumprimento da lei natural. Terceira, que o homem não resista. Coopere positivamente com a graça de Deus, que nunca lhe faltará, porque Deus quer, como diz São Paulo, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, 3 condições têm de ser cumpridas. Digamos que Deus não retirará nunca a sua graça àqueles que fazem o que podem. Aqueles que fazem o que podem. Deus oferece a todos os homens estas graças, estas ajudas, porque semeia sem parar. O Senhor é o semeador. E a Igreja vai repetir sempre que ninguém se condena, senão por sua própria culpa. Condenação significa falta grave. Falta grave significa matéria grave, significa a consciência desta falta grave e significa a vontade de, apesar de tudo, eu mantenho a minha teimosia. Daí que Pio IX dizia, longe de nós limitar a infinita bondade e misericórdia de Deus, longe de nós querer esquadrinhar as profundezas de seus juízos e conselhos, abismos que o pensamento de nenhum homem pode explorar. Por uma parte, fora da Igreja Católica, não há salvação. Ela é a verdadeira arca, fora da qual se perecerá irremissivelmente nas águas do dilúvio. Mas devemos reconhecer, por outra parte, que ninguém é réu de pecados aos olhos de Deus por viver por ignorância invencível fora da verdadeira religião. Os termos principais são precisamente ignorância invencível. Ignorância, a condição de quem não sabe, de quem desconhece, de quem ignora, que não tem conhecimento de algo. Mas esta ignorância é invencível, no sentido em que não contempla outra possibilidade. Digamos que não os pode transpor, não os pode ultrapassar, sem malícia, sem duplicidade. Isto é ignorância invencível. Ora bem, o ecumenismo de hoje é a oposição desta doutrina do dogma de fé. Fora da Igreja Católica não há salvação, porque o concílio vai afirmar que as falsas religiões são também instrumentos de santificação e que o Espírito Santo não receia usar estas falsas religiões para guiar as almas, porque neste espírito ecumênico as outras comunidades, as outras
confissões, outras religiões, tal como os católicos, gravitamos todos como se fôssemos planetas à volta de Cristo, Sol do qual recebemos todos a luz. Esta é a ideia. Todos em volta do Sol, que é Cristo. Daí então o diálogo por parte dos homens da Igreja que se unem a outras religiões para rezarem juntos, respeitando as outras religiões e sem querer, sem procurar a sua conversão. Quando eu respeito, é porque acho digno de fé e de confiança quem tenho em frente. Digamos que o ecumenismo vai confirmar o valor de uma falsa religião. Estou a deixar na calma aquele que está no erro e dizer, não, olha, continua assim, faz muito bem. Digamos que hoje o ecumenismo é uma resposta aos sinais dos tempos. Uma resposta aos sinais dos tempos, um impulso e uma obra do Espírito Santo que despertou os homens conscientes do escândalo da divisão e que estão desejosos da unidade do género humano. Só que estamos a ver que o Vaticano II faz de uma exceção uma norma. O que antes era uma exceção, esta ação de Deus sobre as almas fora da Igreja Católica, converte-se pelo comunismo numa norma, porque a Igreja Católica está ao mesmo nível do que o resto das igrejas. Ora bem, se nós que somos católicos e temos todos os meios de santificação à nossa disposição, já temos dificuldade em praticar os mandamentos e praticar as virtudes cristãs, quanto mais aqueles que, longe desta facilidade, têm de viver num ambiente contrário à graça de Deus. Estamos a falar normalmente de exceções, não é uma norma. Fora da Igreja Católica não há salvação, esta é a norma. Daí então, como dizer, primeiro agradecer a Deus o facto de sermos católicos. Não pensamos nisso. E deveria fazer parte do início das nossas orações da manhã e da noite. Dar graças a Deus por sermos católicos. Quantos homens no mundo agora? 7.000 milhões. Quantos cristãos? E destes cristãos, quantos católicos? E quantos bons católicos? É uma graça insigne o facto de pertencer à Igreja Católica Romana. É uma graça insigne. Devemos ser conscientes que isto significa uma escolha por parte de Deus. Não deixa de ser uma vocação o batismo. Uma seleção de Deus no meio deste mundo corrupto que vai para a sua perdição. E Deus digna chamar alguns e dizer, não, olha, eu te quero neste caminho da perfeição, da salvação, dar graças a Deus. E o que devemos tentar? Ser boa terra. Não sejamos caminho. Não sejamos cascalho, pedra. Não sejamos espinho para Deus no Senhor. Temos de tentar ser uma boa terra que vai produzir, segundo os talentos recebidos, o 30%, o 60%, o 100%. Deus é o que espera de nós. É realmente esta docilidade, a graça de Deus, para alcançar esta santidade que Deus tem prevista para cada um de nós. E para isso, que melhor ajuda que a de Nossa Senhora? São Luís Maria de Montfort diz que nos últimos tempos Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça. E então diz, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. São termos de um santo. Regresso à Igreja Católica. Então, misericórdia. Força contra os inimigos da Igreja. Contra todos aqueles que promovem precisamente a perca das almas. E, finalmente, ela deve brilhar nos últimos tempos, Nossa Senhora, em graça para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combaterão pelos seus interesses. E nós queremos ser. Nós queremos fazer parte, precisamente, destes valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combatem pelos interesses de Nossa Senhora. Então eu pedir a Nossa Senhora, minha mãe, concedei-me a graça de ser sempre dócil, de receber em boa terra esta graça de Deus. Que Nossa Senhora nunca permita sermos mau caminho, sermos pedras, sermos espinhos. Não. Maria não só é o meio, o atalho que vai conduzir-nos a Nosso Senhor, ela é também o adubo. O adubo que vai permitir sermos terra boa e produzirmos o 30%, o 60%, o 100%, segundo a nossa generosidade e a nossa entrega a Nossa Senhora.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.